Bem, hoje seria a terceira aula. Eu coloco aspas porque eu não quero ser professor de nada, mas ao longo do tempo, eu estou com 75 anos, eu faço as coisas de um certo jeito. Eu queria democratizar esse jeito de fazer as coisas, então é isso. Mas vamos chamar de terceira aula. E nessa terceira chamada aula, eu quero continuar o que eu tinha falado e vai ser... Falado em qual aula? Continuar o que você tinha falado em qual aula? Ah, sim, na primeira e na segunda. Principalmente na segunda aula, sobre utilizar a letra H para fazer o corpo humano. Mas nessa aula eu quero inclusive começar a derrubar um pouco essa coisa da letra, do H e tal, correndo o risco de colocar outras letras para explicar essa continuação da construção do corpo humano. Feito esse preâmbulo, eu vou começar colocando, eu preparei essa aula aí, então é o seguinte... Eu quero, e eu fiz essa pintura, eu quero encaixar aqui, a partir dessa coisa da letra H, mas também da divisão do corpo humano em 7 cabeças e meia. Tem autores que colocam 8 cabeças. É um tipo mais helênico, já pendendo por super-herói, que eu não gosto de super-herói, nunca gostei, mas pendendo por super-herói, tem gente que faz até 9 cabeças, então uma cabeça pequena é aquele corpo musculoso. Eu até vou fazer isso em algum momento. Mas nesse momento, com 7 cabeças e meia, eu quero começar a falar sobre como encaixar numa paisagem. Esse preâmbulo está um pouco comprido, mas paciência, porque eu sempre vou poder fazer uma personagem aqui, pintar, e depois encaixar a personagem, a paisagem na pessoa que eu fiz aqui. Eu acho mais fácil construir uma paisagem e encaixar um ser humano aqui, um corpo aqui. Eu sempre brinco com isso. Por exemplo, eu vou fazer um cavaleiro montado num cavalo. Eu faço um cavaleiro com as pernas abertas assim e depois eu faço o cavalo dele por baixo. Acho que é mais fácil eu fazer um cavalo e encaixar um cavaleiro ali. Mas não tem problema nenhum também o contrário. Pois é, então a gente vai encaixar nesse quadro previamente feito, eu vou encaixar essa figura aqui. Obedeci a essas medidas. Parte de cima, parte de baixo, divido essa parte de cima aqui em 3 partes e a cabeça vai ser a 4ª parte. Ele está com pressa. Esse braço está muito para trás, esse está muito para frente, essa perna para frente. Uai, se eu quisesse fazer ele mais devagar, eu acho que seria uma coisa simples assim. E esse braço não estaria tão para... Mas eu quis fazer ele desse jeito aqui. Fui além. A partir dele, eu recortei uma figura, fiz a mesma figura, recortei com tesoura para ver se essa figura encaixaria bem aqui. Eu acho que vai encaixar. Acho que ela está compatível com essa paisagem aqui. Então foi isso que eu fiz, encaixando essa figura. Eu vi que encaixava, tudo bem. Agora eu vou pintar essa figura aqui ao vivo e a cores. Então vamos lá. Reservei aqui um pincel, coloquei aqui 3 cores, estão ali esperando, e usando uma cor bem mais clara, podia ser até um branco, eu vou fazer aquilo. A medida total, aqui e aqui, o meio está aqui, então essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Vou dividir em 3 partes aqui, com direito a fazer mais de uma vez, 3 partes. A cabeça seria a 4ª parte. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 páginas. O sexo fica nessa linha aqui do meio. A parte de baixo é igual a essa medida aqui de cima. Então já está marcada aqui. Vai ter espaço aqui embaixo, meia cabeça, para eu colocar os pés, tá certo? Então, agora, a figura é essa aqui, que vai ter que encaixar aqui. A figura é essa aqui que eu brinquei de fazer esse recorte, que vai encaixar aqui. Tudo indica que vai dar certo. Então a cabeça vai estar aqui. Um espaço para essa figura encaixar aqui. Como ela é um pouquinho gorda, obesa, a linha, o pescoço vai ficar um pouquinho mais largo. Então a linha do ombro ela fica um pouco abaixo da cabeça, tá certo? E olha só, eu estou fazendo ele como se fosse pelado aqui, mas pode
pode ficar tranquilo que não vai aparecer muita coisa não. Mas eu estou encaixando essa figura um pouquinho mais gorda aqui. Como é um homem, a linha do ombro fica um pouco mais larga. E essa pessoa, ela está andando. Pelo que eu pude perceber, até com uma certa pressa. Então a linha o braço vai ficar para trás. Ele já ultrapassou essa rocha aqui. Eu brinquei de fazer uma rocha com uma cara humana. Com a cara humana não, com uma cara. Eu não sei se está pegando ali meu Don Quixote, mas eu gosto sempre de fazer rochas e julgar umas caras humanas ali que acabam aparecendo. Mas olha só, eu estou fazendo a colocação, esse braço vai ficar um pouco para frente, por quê? Olha só, isso é uma coisa assim que é. Se essa perna vem para frente, o braço vai para trás. A mão eu vou marcar aqui, e a mão a gente sabe já que sempre é um pouco menor que o tamanho de um rosto. Tá bom. Meu rosto é uma palma estendida da minha mão. A minha mão é um pouco menor do que o tamanho do meu rosto. A palma da minha mão é dividida em duas partes. O dedão morre nessa metade. Uma metade, duas metades. O dedão morre aqui, tá certo? Tá. Então eu já estou construindo a figura aqui. Já disse que ele é um pouco barrigudinho. Essa perna vai ficar para frente, a outra vai ficar para trás. Então olha só, começa a criar. Eu estou fazendo uma figura realista aqui? Não estou fazendo uma figura realista. Mas começa a tomar corpo essa coisa. Ótimo. Tá encaixando? Eu acho que começa a encaixar sim. Eu vou fazer essa figura com um paletó. Por que eu tô fazendo com um paletó? Sei lá, eu podia fazer um cara pelado andando no meio do mar? Podia. Eu tô fazendo ele com um paletó. Eu sou uma pessoa discreta, eu não tô querendo escandalizar ninguém. De repente a Damares Alves veio. Oh, meu Deus. Tranquilo. Isso. Agora eu preciso de começar a ficar muito tranquilo, porque eu vou colocar um chapéu, um paletó, uma calça, e eu vou começar fazendo um chapéu. Eu deveria estar usando um pincel mais fino para fazer isso. Mas eu quero brincar de usar um pincel chato. Depois um dia a gente vai falar de pincéis, um pincel chato. E vou usar um pouco de marrom mais claro. Cabeça tá aqui. Estou encaixando um chapéu. E já vou jogar o paletó aqui. Vai descer um pouco da cabeça, vem pra cá. Aqui, encaixa aqui. Ah, tá. Ele tá com o paletó aberto. Tava fazendo calor na época que ele tava andando pelo campo. Olha só. A linha do sexo tá aqui. Então a cintura, é um cara bem conservador esse cara, a linha da cintura fica um pouco abaixo, não é aquele pessoal que anda com a calça caindo nem nada, não. A linha fica um pouco acima aqui. Ah, ele está usando um paletó da mesma cor da calça. O paletó, ele morre nessa linha do meio aqui. Vamos lá. Então eu estou cuidando de tornar essa figura composta. Com paletó. Uma coisa que eu acho fantástica em pintar, principalmente se você pinta com acrílica, é que você pode mudar. A tinta a óleo, ela demora, sabe? Ela dá mais tempo, mas a tinta acrílica, você errou, sei lá, você passa por cima um branco e começa tudo de novo e tal. Estou realçando aqui, passei um pouquinho para cá, depois eu jogo um azul aqui, faço o fundo, refaço o fundo. Mas olha só, basicamente eu começo a compor essa figura. A luz está vindo de cá, ela podia estar vindo de cá. Então eu vou colocar essa luz, até porque eu vi essa figura ao fundo aqui, que eu fiz uma careta aqui na rocha, eu vou fazer essa luz vindo daqui. Significa que o rosto dele eu vou colocar sombreado. Não estou fazendo nada realista não. Então, colocar um pouco de sombra na parte de cá Aí eu vou usar um marrom mais escuro. Por quê? Porque eu vou ter que jogar sombra aqui. Jogar sombra aqui, debaixo do chapéu dele. Claro, eu estou usando o mesmo pincel grosso. Eu devia estar mudando de pincel, mas estou usando o mesmo pincel grosso. Eu gosto de brincar, às vezes, de usar o mesmo pincel e tal. Gosto. Debaixo aqui desse braço, a luz está vindo de cá, a luz está aqui. Vai dar uma sombra aqui. Como vai dar uma sombra nessa parte do paletó. E esse paletó do outro lado vai estar todo em sombra. Podia ser um preto aqui, mas eu estou usando... Ah, tá. Aqui, de fora a fora. Essa perna que está de trás, joga um pouco de sombra maior nela. A calça aqui embaixo, ela fica um pouco mais sombreada. E a botina que ele está usando, esse cara usa uma botina
eu tinha esquecido de falar isso, a botina que ele está usando está aqui. Ele está um pouquinho caricato, não tem problema. E ele está com um pouquinho de pressa também, ele podia estar caminhando mais tranquilo. Uma paisagem como essa, bucólica, pediria uma pessoa andando com mais tranquilidade. Esse cara é apressado. Fazer o quê? A parte de cima aqui do ótimo. Se eu for usar aqui um pincel mais fino, eu podia começar a fazer, aí, observem como que esse meu jeito de falar, começar a fazer, isso é ironia, começar a fazer narizinho, boquinha e tal. Não vou, mas é usando um pincel mais fino, é claro. Se a paisagem aqui, ela não é exatamente realista, a figura também não deve ser realista. Tudo bem, chegando nesse ponto aqui, eu acho que já está bem claro nessa figura humana aqui e tal. Se essa mão tá por cima dessa rocha aqui, que tem uma cara de gente aqui, dá a ideia de que esse cara tá um pouquinho mais para frente. E é correto. O ser humano, nós seres humanos, somos pequenos em frente à natureza e tal. Então, eu podia fazer um tipo heróico, um super-herói, um super, não sei o quê. Não, esse cara é um cara simples, conservador até. Tá, mas nada me impede que eu faça um pouquinho de cabelo aqui e jogue na camisa dele, mas eu não vou entrar nesses detalhes não, de começar a fazer uma correia, uma camisa, eu não vou entrar nesse detalhe não. Mas talvez, uma correiazinha ali, tá, vamos lá, aqui, correia dele tá aqui, correia tá aqui, paletó tá aqui. Tá, a questão da mão que eu falo sempre, né, a mão, o total da mão é um pouco menor que um rosto, você divide ao meio e o dedão morre nesse meio aqui. Tudo bem, um pouco menor, o dedão morre aqui. Se você fizer isso numa pintura, tá ótimo, sabe? Porque, sei lá, uma pintura é uma combinação de cores que fica agradável para a vista. Tá, o paletó tá aqui, eu vou fazer um pouco de sombra aqui. Se eu usar uma tinta preta, eu vou poder realçar tudo isso que eu estou fazendo aqui. Mas a ideia básica eu acho que não é essa, mas eu estou fazendo, essa figurinha está me agradando, Eu tinha mostrado que, eu tinha brincado de fazer um pouco mais cubista aqui, fazendo linhas mais gerais e tal. E teve um aqui que eu exagerei, mas mesmo tendo exagerado, mantenho os mesmos elementos. Vegetação, rocha, uma estrada. Confesso que gosto mais. Meu filho acabou de matar um pernilongo ali. Esse barulho é o barulho de uma mão matando um inseto muito nojento, muito chato, que é um pernilongo. Tá, quase que eu podia terminar essa aula aqui, mas eu quero falar de luz. Usei um marrom claro, depois um marrom escuro e agora eu quero jogar um pouco de luz aqui. A luz está vindo de cá. Eu vou jogar e aqui bem em cima aqui do chapéu também um pouco de luz. A luz está vindo de lá, aí no ombro dele, um pouco aqui. Aqui eu faço uma linha de contorno aqui, porque a luz bate e faz exatamente um pouquinho de luz aqui, aqui e aqui. Um pouco lá, aquela perna que está para trás vai receber mais luz. Olha só, paletós, roupas, tem dobras. Se eu quiser transformar essa paisagem aqui numa coisa mais menos realista, né? Eu podia, e eu confesso que eu gosto mais do que fazer. Mas ela já está contemplando bem essa coisa da luz que vem de cá e da sombra que encaixa aqui. Eu acho que eu devia parar por aqui. Eu podia brincar de fazer como eu fiz aqui nessa paisagem. Aqui há uma linha que define mais e tal, né? Fazer essas rochas, jogar um azul nessas rochas, assim, mais corajoso. Mas eu acho que eu devia parar por aqui. Talvez numa outra aula, meu filho falou ali maravilha, ele é que me controla, talvez numa outra aula, eu me lembro do mural que eu estava fazendo lá no bairro Embiruçu, que é o bairro da minha cunhada, a Loura, gente boa, e eu estava fazendo um mural grande do lado de fora, assim, na rua. Eu era assessor da Loura, e acho que foi o tio da Loura, não, acho que não era o tio não, era uma pessoa que tomava umas cachaças. E eu fiz aquele mural, era um mural assim, de uma paisagem rural, eu tinha feito um céu bonito, e esse cara tonto já, ele passou, me chamou e falou: Berzé, por que você não faz um urubu voando? É muito fácil, é só você fazer um M. Eu gostei demais. E eu fiz os urubu voando. E é muito fácil mesmo. Não vou fazer aqui não, mas eu gostei muito daquilo. Isso aí. E agora pede para as pessoas. Tá. Meu filho tá pedindo para pedir o quê, filho?
para as pessoas se inscreverem no canal. Fala, se inscrevam no canal. Mais o quê? Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo. É isso que ele falou. Não, mas reproduz que eu vou Se inscrevam no canal. Eu ia falando no painel, se inscrevam no canal, dê um like, um joinha e compartilhem, por favor. Deixa um comentário. Se puder deixar um comentário. E lembrando que o nome do canal é... Qual é o nome do canal? Quem escreve desenha, ok? Muito obrigado. Falou. Eu acho que ficou bom, hein, cara? Ainda bem.